Então pessoal, vamos dar sequência à nossa controladora PWM. Hoje a gente vai desenvolver o arquivo PCB, que é a nossa placa propriamente dita. Eu já abri aqui o Eagle, está aqui o meu arquivo SCH dentro do meu projeto que está em aberto. Então vou dar 2 cliques nele, ele vai abrir meu SCH. Puxar esse timer aqui para o canto para não nos atrapalhar. Muito bem. Esse é o nosso arquivo SCH. Perfeito, já fizemos ele, botamos todas as alimentações, arrumamos os componentes com a disposição que a gente queria. Agora eu vou criar o meu arquivo PCB. A maneira mais fácil de criar o arquivo PCB é a gente clicando neste botão aqui, ó, para gerar o board, certo? Então eu vou clicar com o botão esquerdo ali e ele pergunta se eu quero criar um board a partir desse esquemático. Sim, eu quero criar, então eu clico em Yes. Perfeito, esse é o meu layout para o desenvolvimento de placas. Na esquerda aqui a gente tem ferramentas, que durante o nosso projeto eu vou explicando para vocês. Essa aqui é a nossa área de trabalho, ela já está com o tamanho máximo da versão Free. E a primeira coisa que eu faço, notem que ela começa no ponto 0 e 0 que eu falei para vocês. A primeira coisa que eu faço é vir aqui, ver quais layers estão habilitadas. Nesse caso são as layers que a gente vai utilizar mesmo, não está faltando nada. Eu venho também aqui em grid e transformo para milímetros, certo? Perfeito. Esses valores eu não altero, que esses valores são as medidas já determinadas do programa. Então, quando eu for mover um componente, ele sempre vai mover dessa distância. Eu gosto de trabalhar com os padrões do programa. Olha só. Aproximei aqui. Vou clicar no Move para a gente mover uma peça para dentro aqui do nosso quadro. E vou soltar. Move e soltei. Cliquei com o botão esquerdo e soltei. Botão esquerdo de novo. Perfeito. Na versão Free, tu não pode soltar ela fora da tua placa. Então todas elas eu tenho que colocar dentro da placa, depois que eu movi a primeira vez. Outra coisa interessante da gente trabalhar, ó, vou aqui em grid de novo. Eu vou botar para ele aparecer as minhas linhas guias, que são nessas distâncias que eu marquei. Olha ali minhas linhas guias. Eu posso colocar para aparecer como ponto, se eu achar que as linhas atrapalham, certo? Eu prefiro trabalhar com linhas, então vou deixar linhas marcadas. Muito bem, esse arquivo que a gente está trabalhando, desse esquemático, ele tem algumas restrições. Uma delas é que o tamanho da minha placa que o cliente pediu, ela não pode passar 16 centímetros quadrados. Então, eu vou começar mudando o tamanho da minha placa para entrar nessa restrição. Clico com o botão direito em cima da borda, propriedades. Aqui está me dizendo o tamanho máximo nessa parte inferior. Então vou colocar aqui. Está em 100 milímetros, eu vou colocar 40, que é os 4 centímetros. Vou na extremidade superior, clico com o botão direito em cima, propriedades. Aqui onde é 100 eu vou colocar 40. E os dois cantos que são 80 também vou usar 40, porque meu tamanho vai ser tudo 40, certo? Olha aí, ó. Aqui eu já tenho o tamanho da minha placa, 4 por 4, 16 centímetros quadrados. Perfeito. Outra coisa importante que o meu cliente pediu é que tivesse pontos para fixar com parafuso nas 4 extremidades a 5 milímetros para dentro do canto da placa. Então vamos lá. Eu vou vir aqui e vou adicionar no meu ADD, vamos achar aqui, hole. Então eu vou adicionar aqui uma hole para poder parafusar ela depois. Aqui vão ser os furos onde posteriormente eu vou passar os parafusos.
Ó, o comando copy também funciona aqui. Deixa eu ver se eu tenho atalho. Vou apertar Ctrl C. Olha só, já tenho o atalho no teclado pronto. Perfeito. Beleza. Agora, eu sei que os parafusos que eu vou usar são de 4 milímetros. Ou melhor, vamos usar de 3 milímetros. Então, clico com o botão direito, propriedades. E o drill dele vai ser 3, que é em milímetros. Direito, propriedades, 3. Mesma coisa, propriedades, 3. E o último, propriedades, 3. Perfeito. Agora eu vou alinhar ele a 5 milímetros, o centro dele da borda. Vamos lá. Clico com o botão direito em cima do que eu quero alinhar. Propriedades, 5 milímetros, 5 milímetros, do ponto zero. Perfeito. Vou para a parte superior. Olha só. Botão direito, propriedades. Botão esquerdo, desculpa, botão esquerdo, propriedades. A posição em X é 5 milímetros para dentro e a Y é 35, porque é o canto superior. Aqui a borda é em 40, que é 4 centímetros. Vamos para o outro lado, propriedades, 35 agora em X e 35 em Y, certo? E a última, botão esquerdo, propriedades, 35 e 5. Perfeito. Depois de feita essa parte aqui, que são algumas restrições, eu vou alinhar os componentes da maneira que eu achar mais adequado. Primeiro eu vou arrumar um espaço para eu poder largar todos eles aqui na tela. Então eu vou, primeira coisa, arrastar eles. Para arrastar os componentes aqui no PCB, ele vai ter a mesma cruz que tinha lá no SCH. Acerto ela e vou arrastando. Olha ali, ó. Se eu errar, dá essa notificação do sistema, certo? Perfeito, então. Todos eles estão na minha placa. Estão todos desalinhados, mas isso é proposital. Agora eu vou alinhar eles. Importante. Quando a gente vai para o PCB, todos os componentes estão na parte superior da placa, certo? Então tudo isso aqui está na parte superior. E essas linhas amarelas aqui são as ligações que eu vou fazer posteriormente. O componente SMD eu vou colocar ele na parte inferior da placa, correto? Então, para inverter um componente para a parte inferior, a gente vai usar o comando mirror. Aqui, peguei o comando mirror, cliquei no componente. Olha só, virou azul. Significa que ele está na parte bottom da placa e a referência mudou. A referência ficou ao contrário porque está na parte inferior, certo? Sobre o alinhamento. Primeira coisa que eu vou alinhar, o meu 555. Então, clico com o botão direito, propriedades. Eu vou deixar ele no centro da minha placa. A minha placa tem 4 centímetros, vai ser 20 e 20 a posição. Olha só, agora ele está bem alinhado. Perfeito, então. Agora eu vou alinhar o meu KRE. Botão direito, propriedades. Eu vou deixar ele no eixo X bem no centro da placa. E o meu eixo Y 762 está bom, porque a parte final do KRE está bem perto da borda. Se a gente usar um outro conector, como um conector BLZ, também vai ficar bonito. KRE é o modelo deste conector que eu conheço daqui da região onde eu compro, certo? Vocês vão conhecer ele por AK500. Agora eu vou alinhar os meus jumpers. Os meus jumpers eu quero que eles fiquem do lado esquerdo da placa. Então eu vou olhando como é que vai ficar melhor para eu fazer o meu alinhamento.
vocês podem ver que as linhas guias ajudam bastante. Olha só, o espaçamento entre eles está igual, porém a parte de cima está um pouquinho mais afastada da de baixo. Agora acho que ficou melhor. O meu 555 está correto. O meu trimpote eu vou deixar na parte superior. Meus capacitores eu vou colocar logo à frente do conector respectivo dele, para ficar mais fácil para mim fazer as ligações. Beleza, ó, aqui ficou já em cima do meu conector. Essa parte cinza é o corpo do componente, então significa que esse componente vai bater nesse KRE. Eu tenho duas opções: ou eu aproximo os meus capacitores, mas eu vou aproximar o de cima também para ficar bem alinhado, ou eu mudo meu conector de lugar. Eu vou aproximar porque eu acho que fica mais bonito na placa, certo? Vou alinhar o meu trimpote, vai ficar no eixo X, vai ficar em 20, e eu vou deixar ele em 35 no eixo Y. Olha só, bem alinhado junto com o alinhamento do circuito integrado. Meu outro capacitor, a ligação dele vai ficar aqui próxima, então eu vou deixar ele aqui do lado do 555. Meus diodos, eu tenho que fazer um alinhamento para não ficar desproporcional. Vou tirar meu capacitor um pouquinho. Os diodos eu vou colocar todos para o mesmo sentido, né? Na hora da soldagem eu também vou colocar meus resistores todos para o mesmo sentido. Cliquei fora ali, já deu uma notificação do programa. Ó, essa parte vermelha está me mostrando aqui em cima que eu tô muito próximo da borda, certo? Vou puxar um pouquinho para baixo, aproximei esse aqui. Vou puxar este resistor para deixar alinhado com este diodo. E esse capacitor eu gostaria de deixar alinhado com esse diodo, não ficou bom. Então vou puxar este capacitor para essa parte de cima aqui e vou alinhar ele com o meu componente principal, que é o meu circuito integrado. Perfeito. A distância aqui não ficou de meu agrado. E esse resistor também não está bem onde eu gostaria. Se ele ficasse aqui no meio, talvez ficasse esteticamente melhor. Realmente assim ficou um pouco melhor. Vamos baixar um pouquinho este rapaz aqui. Botar 28. Muito próximo do CI. Vamos botar 29. Beleza. Perfeito então, pessoal. Olha só. Eu tenho praticamente todos os componentes na parte de cima, exceto o circuito integrado. Então, agora a gente vai fazer as ligações. O meu conector, que é essa parte de baixo aqui, ele vai ser soldado rente à placa. Então, eu não posso sair com trilhas dele em vermelho, que é top. As trilhas em vermelho no Eagle são top. Aqui em cima a gente consegue ver a layer. E as em azul são bottom. Quando tu tem um pad ou uma via, ela é ligada em cima e embaixo. Isso aqui são pads dos componentes. Para começar a fazer as trilhas, eu vou selecionar o comando Route. Cliquei no comando Route. Eu vou clicar em Move e vou testar o atalho se já está pronto, certo? Ó, cliquei em Move. Eu vou dar Ctrl R, que é um atalho que eu já criei, e ele selecionou o Route. Beleza? Agora, quando eu clicar em cima dessa linha em amarelo, ele já vai puxar a trilha na cor que eu selecionei no Layer, certo? Eu vou selecionar o Layer Bottom, porque essa parte dos conectores eu sei que tem que ser em azul. Perfeito? Tá vendo que a trilha está muito fina, porque ela está no tamanho que é o menor possível. Então eu vou vir aqui em tamanho e vou selecionar
1.016. Eu vou deixar em 1 milímetro. Perfeito? Olha só. Certo? E aqui em drill, isso são vias. É o tamanho da via que eu vou usar. As vias eu vou usar em 1 milímetro também, se precisar. A princípio, acredito que nós não vamos precisar de vias. Como a corrente que circula na minha placa vai ser baixa, eu vou usar trilhas de 0,5. Ó, cliquei fora. Perfeito, agora eu já consigo trabalhar em cima das minhas vias. Tá vendo? Essas curvas aqui, ó, elas sempre pegam nas linhas. Então, eu gostaria de colocar bem no meio da trilha. Ou se não, vou fazer um ângulo de 45 aqui. Clicar com o botão direito. Fazer outro ângulo de 45. E ligado. Ele vai dar um sinal de que tu fez a ligação. E o nome da trilha vai aparecer nela. 12 volts. Agora eu vou pegar uma trilha de GND. Eu tô com o route selecionado. Tenho o tamanho. Então, cliquei onde eu quero fazer a ligação. Opa, já tem uma aqui do lado que eu tenho que ligar. Vou puxar aqui pro lado e clicar de novo. Vamos puxar ela de volta. Agora ela tem mais ligações. Então, cliquei com o botão esquerdo e vamos fazer as outras ligações. Ó, essa vai ligar ali, mas eu tenho uma mais próxima aqui. Então, eu dou um ESC para selecionar. Clico com o botão esquerdo. Vamos fazer essa ligação. Não gosto de fazer esse tipo de caminho, tá vendo? Porque ele não tá, o terminal do componente não tá bem na minha linha. Então vamos fazer uma coisa diferente. Vou dar um ESC para selecionar. Vou vir aqui no meu grid e vou dividir o size por 2. Antes disso eu vou mostrar um outro atalho para vocês. Se eu clicar na linha e segurar o Ctrl, eu vou conseguir fazer voltas maiores. Olha só, tá vendo? Ela tá sem o Ctrl, o espaçamento com o Ctrl, ó, certo? E se eu segurar o Alt, eu consigo fazer menores. Eu vou trabalhar agora com o Alt, para não precisar alterar o size. Beleza, ó, cliquei aqui, vim até essa parte superior e tá feito mais uma trilha. Agora eu vou clicar no GND, ele fica mais claro todos os pontos que já foram ligados e vou fazer a ligação da outra parte aqui em cima, sempre com ângulos de 45 graus, pessoal. Não vamos fazer trilhas retas, certo? E fiz mais uma ligação. Vou ligar na parte superior. Clicando com o botão direito eu faço as curvas, mas essa curva não ficou boa. Eu posso ir por um lado ou pelo outro. Opa, ficou errado. Tá vendo? Essa trilha ficou reta, não é o que eu quero. Então eu vou vir aqui em Hip Up e vou tirar essa trilha. Agora eu vou fazer a ligação nela de novo. Ctrl R, porque eu já coloquei esse atalho. E vou fazer a ligação dela aqui. Perfeito. Vamos na parte superior. Fazer a ligação dela. Não ficou bom. Apago essa aqui. Hip Up. E... ah, olha aqui, ó. Esse ponto de ligação eu já vou ter que ligar na sequência. Então... eu estou passando as trilhas por um lugar que vai me comprometer no futuro. Então vou apagar essas trilhas e vou passá-las pelo outro lado. Perfeito. Perfeito. Essas aqui eu já consigo ligar. Por que que eu estou fazendo todas as trilhas em azul nesses pontos? Porque essas conexões aqui são jumpers e esses componentes são soldados rente à placa, como esses capacitores. Então minhas trilhas têm que ser por baixo. Olha só, agora eu vou ligar todos os jumpers juntos.
liguei esse, liguei esse. Perfeito. Vou usar o comando show para ver se as trilhas de alimentação já estão todas ligadas. Opa, ainda falta ligar aqui no 4 e no resistor. E o GND mais no capacitor, e daí vai estar pronto. Eu posso ligar o GND nessa terminal do componente 555 ou puxar ele aqui por cima. Vamos começar puxando aqui por cima e ver como é que ela vai ficar depois para eu fazer a finalização da placa. Certo. Agora o VCC. O que faltou de VCC para ligar? Esse resistor. Então, vamos pegar o Volt e vamos ligar esse resistor. Estou passando por baixo do componente, lembrando que eu estou na parte de baixo da placa. Vamos lá. Cliquei com o botão direito para mudar o sentido de direção. Vou descer um pouquinho aqui. Não gostei onde ele vai ficar ligado. Seguro o Alt para diminuir um pouco. E perfeito, do jeito que eu queria fazer a ligação. Agora tenho que ligar este aqui no pino segurar o Alt para ficar bom a ligação, para ficar boa. Vou aproximar para ver se não ficou nada quebrado. Não, perfeito. Minhas alimentações estão prontas. Tá, agora vamos fazer os outros pontos de ligação. Vocês podem começar por onde vocês preferirem. Eu gosto de começar pelo circuito integrado. Então vamos lá. Vou ligar este resistor aqui neste diodo. Então eu vou fazer o comando rotate nos diodos para girar eles e ficar mais fácil para eu fazer as ligações. Cliquei de novo em Hold. Se complicou um pouco o emaranhado de fios aqui, tu pode clicar em Rastnets, que ele vai simplificar um pouco. Vamos lá. Vamos ligar. Olha como ficou mais fácil agora. Liguei esse aqui, liguei este aqui e já vou ligar neste aqui também. Não gostei do jeito que essa trilha saiu aqui. Eu já tenho um atalho Alt R para dar o Hip Up. Então, Ctrl R para dar o Hold. Beleza, uma trilha para cima. Eu vou dar Alt R e dar um Ctrl R para não ficar esse ângulo quebrado. Então, uma para cima e uma para baixo. Perfeito. Vamos para o próximo pino do componente. Essa é a minha próxima ligação. Eu vou ligar no meio do trimpote. Quando eu passar ele aqui, eu vou trancar esses dois outros do trimpote. Então eu vou dar um rotate no meu trimpote. Tem que achar o ponto central dele. Aqui, rotate. Ele ficou muito próximo deste capacitor. Vou dar um Ctrl Z para voltar. Funciona. Clico com o botão direito. Propriedades. Então eu vou botar em 36. Para ele se afastar um pouquinho do capacitor. Pode se afastar mais um pouquinho. Propriedades 37. Perfeito, assim ficou bom. Ctrl R para botar minhas trilhas. Eu não consigo passar a trilha reto. Então, duas alternativas. Primeira delas é fazer esse contorno. Segunda delas, girar esse capacitor. Vamos simplificar o circuito. Alt R, Hip Up, Rotate, Ctrl R. Vou colocar ele aqui, segurar o Alt e fazer a ligação. Agora eu vou fazer a ligação deste outro ponto aqui, que era o ponto que eu estava querendo ligar desde o começo. Olha lá. Aqui vai ter uma ligação que vai ficar um pouquinho mais difícil, mas essa a gente resolve no final. Vamos ver aonde mais precisa ligar isso aqui. Temos que ligar também
nesta parte de baixo aqui. Então eu vou apagar essa trilha aqui, dar um Ctrl R e vou trazer ela. Eu acho que não fica tão esteticamente bonito fazer essa curva deste tamanho, porém ela já ficou alinhada com o GND, então eu vou deixar. E vou vir aqui e arrumar essa outra trilha. Alt R, Ctrl R para puxar o Hold. Vou segurar o Alt aqui porque é uma trilha que não ficou bem onde eu queria e pronto. Tudo passando por debaixo do componente. Por enquanto eu estou usando só trilhas azuis, eu não coloquei nenhuma trilha por cima, nenhuma trilha top. Então vamos lá, agora eu vou pegar este outro pino aqui, eu vou ter que ligar ele ali naquele terminal. Agora já começa a ficar um pouquinho mais difícil, mas eu ainda tenho um caminho possível aqui. Esses quebra-cabeças acontecem bastante na hora de desenvolver o projeto. Ó, tô subindo ela aqui, vou aproximar, vou clicar ela aqui, aproximar desta parede, sem encostar muito na parede, deixar o mais afastado que eu puder deste pino GND, vindo por baixo do componente SMD, até fazer a ligação. Perfeito. Este outro pino já está ligado também. Esse diodo ficou bem afastado daquele nosso trim-pot. Vou fazer essa outra ligação aqui. E eu vou puxar ele por fora agora. Olha só. Eu tenho todo este caminho liberado. Aqui eu posso entrar pelo meio da placa. Estou usando o scroll para afastar e aproximar a placa. Eu acho que eu vou fazer o caminho por cima. Vamos testar se dá. Se não vai ficar muito perto da borda. Eu acho que vai dar certo. Olha só, não ficou perto da borda e não ficou tão perto do componente também. Eu acho que fica mais estético assim. Olha aí, ó. Tá feita a minha ligação. Agora eu vou fazer a ligação deste outro pino aqui no meu capacitor. Tem uma trilha rompendo o meu caminho. Vou dar um Alt R nela e vou puxar ela por trás do meu terminal, do componente que está atrapalhando. Eu posso fazer todas essas jogadas para simplificar a minha vida no desenvolvimento do projeto. Essas bordas que sobraram, Alt R e elimino elas. Olha só, agora vou dar o meu Ctrl R, puxando a minha trilha até o componente. Olha como ela ficou feia, ela ficou um pouquinho para cima. Alt R para tirar ela, Hip Up, né? Lembrando, Ctrl R e fechou. Mas esse canto não tá legal. Então, Alt R. Tudo isso é estética, pessoal, mas faz muita diferença na hora que um cliente pegar um projeto de vocês. Muito bem, falta somente uma ligação. Vamos quebrar um pouquinho a cabeça. Essa é a nossa ligação. Esses 12 volts, por onde que a gente pode passar esses 12 volts? Ó, já havia um caminho que eu posso fazer. Tá, achei o meu caminho. Agora eu vou arrumar o circuito para eu poder levar ele lá. Então, vamos pegar este circuito aqui. Vou afastar ele desta borda. Este aqui eu vou também modificar para afastar e eu poder passar o terminal por onde eu quero. E este rapaz aqui, essa trilha,
Agora a gente vai conseguir passar, mas ainda vai ficar apertado aqui no meio. Eu vou subir um pouco essa trilha dos 12 volts. Subir ela um para cima aqui e fazer essa ligação aqui. Agora acho que vai ficar bom. Então vou puxar, opa, desceu um pouco. Vamos voltar. Vamos lá. Por aqui. Ela está próxima. Eu posso afastar um pouco a de baixo. Dela não vai ficar tão próxima. Então vamos lá. Eu posso afastar no comando Move se eu quiser. Ó, selecionei a trilha, Move. Selecionei a trilha, Move. Ângulo de 90 graus. Não é assim que a gente desenvolve o projeto. Alt R, tiro, Ctrl R, Rot de novo. Aqui já ficou legal. Vou aproximar de novo na tela. Eu quero deixá-la bem no meio, para poder aproveitar bem na hora que eu fizer a placa, não ficar me atrapalhando tanto. Ó, beleza. Segurei o Alt ali para aproximar, que nem a gente aprendeu. Agora eu acho que eu já consigo chegar nela aqui. Acho que eu já consigo chegar nela aqui. Deixa eu ver. Mas acho que ficou muito próximo. Então eu vou dar uma trabalhada nessa trilha aqui, para ela não ficar tão próxima da outra. Deixa eu colocar ela aqui e deixar ela assim. Acho que agora ficou bom. E esta aqui eu vou afastar um pouco, então vou deixar ela mais próxima. Vou deixar a mesma distância daquela de baixo para ficar esteticamente bonito. Perfeito. Todos os pontos estão ligados. Olha só, vou botar aqui um zoom to fit para a gente ver a placa inteira. Minha placa está toda ligada. Eu posso testar todos os pontos com o show para ver se ela está bem. Vamos ver se, clicando com o botão esquerdo, né? Vamos ver se não tem nenhum erro na placa. Então eu vou vir aqui na seta TRC. Agora eu vou pesquisar dentro das características que eu selecionei se tem algum erro. Vamos lá. Nenhum erro na placa. A placa está sem nenhum curto, sem nenhuma ligação faltando. Está tudo bem conectado. Eu vou vir agora aqui no Layer Setting e vou tirar o arquivo que mostra o bottom das trilhas, para ver como ficou a estética da placa. Olha só, a placa ficou bem interessante até. Eu só acho que este nome X1 está em cima do capacitor. Acho não, eu tenho certeza. Então eu vou mudar o X1, que é do conector. Vou colocar ele, acho que aqui dentro. Não, vou colocar ele bem aqui no meio. Perfeito. O meu R1 eu vou puxar ele aqui para baixo, para não ficar em cima do diodo. 100K. O 10 nano eu vou puxar mais para a borda esquerda, como o C4. O resto está tudo bem alinhado. Agora eu vou colocar o meu nome na placa e o ano de produção. Então, vou clicar em texto. A layer que eu tenho que escolher a layer do meu texto. Eu vou usar a T-Place, que é o que vai ficar em cima da placa. Se eu quiser botar o nome na parte de baixo, eu uso o B-Place ou o Bottom. Eu vou escrever o nome com as trilhas com o cobre. Então eu vou escolher o Bottom. Vou colocar tudo em maiúsculo. Viu que meu nome fica ao contrário.
justamente porque eu estou botando na parte inferior da placa, que é o bottom. Vou botar o ano de produção também. Olha só, se eu colocar nessa parte de baixo aqui, tá vendo? Parece que tá embaixo do meu conector, diretamente embaixo. Porém, como esse texto está em bottom, significa que ele vai estar só na parte do cobre. Então não vai pegar em nada. Tá vendo ali a área que ele pega, que ele precisa de espaço para não cobrir nada? Perfeito. Muito bem. Olha só, ele está dizendo para mim que o meu GND está passando em cima da borda do nome. Então, aquilo que a gente já conhece, hip up. Vou tirar meu GND daqui. Ctrl R para fazer o meu GND de novo. Vou puxar ele bem próximo aqui dos componentes da outra trilha, né? Vou segurar o Alt aqui porque não está fazendo o ângulo que eu quero e pronto, perfeito. Meu GND já está ligado novamente. Então, pessoal, aqui já está a nossa placa pronta. Vamos ver como é que ficou a estética desses componentes. Como eu falei para vocês, layers, tirei o top, vou tirar os pads, as vias, vou tirar os nomes, os valores. Eu vou tirar as origens da parte superior e da parte inferior para a gente ver só os componentes. Assim vai ser a nossa disposição de componentes. Todos os diodos estão para o mesmo sentido. Os capacitores estão bem alinhados com o jumper de seleção da sua frequência, para selecionar a frequência de saída, né? A taxa de variação da frequência de saída vai variar conforme o nosso capacitor. O nosso tripod está bem numa lateral para fazer os ajustes. Nosso conector de entrada e saída está bem disposto na lateral da placa. Esteticamente está me agradando o projeto. Então eu vou ver como é que ficou as minhas trilhas. Agora eu vou colocar só o bottom e vou tirar o bottom, pad vias, e vou tirar o restante que eu não quero visualizar. Bnames, bvalores, vou tirar o holds também. Não, esse eu vou deixar, que são os documento, tdoc, bdoc, e vou ver como é que ficou as minhas trilhas. Olha só, essa trilha aqui ela podia estar alinhada com a de cima. Vou dar o comando move e vou ver se eu consigo alinhar ela. Não está cooperando, então seguro o Alt e alinhado. Perfeito. Agora aqui, ó, tá com ângulo de 90 graus. Então o que que a gente faz? A gente pega e cria uma linha reta para ligar elas. Vamos lá. Agora, como tá sem a parte que mostra as linhas, a gente vai ter que ir um pouquinho no olho. Perfeito. Olha só que bonito que ficou. Aqui é a mesma coisa. Vamos marcar de volta a layer dela. Essa aqui. Para a gente poder fazer as ligações, vai ficar mais fácil. Alt R, Ctrl R, nossos atalhos, ligação, olha o ângulo que legal que ficou. E a parte de dentro ele também ficou interessante. Dava pra gente ver se não tem algum caminho mais fácil para fazer alguma ligação, mas acredito que ficou bem simples o circuito e ficou fácil da gente trabalhar. Vou salvar, ele vai salvar com o mesmo nome, porém com o final BRD, né? Aqui em cima você consegue ver o nome que estava salvo. E a princípio a nossa placa está pronta para produção. Só para vocês lembrarem, se tu vir aqui em Options, assim vai ter todos os atalhos que já tem no programa e os atalhos que eu coloquei. Olha só,
texto, show, hip up, Ctrl R é Root, Alt W, Wire, Ctrl W, Wire, Alt W, não é um comando que eu coloquei, Shift Ctrl V valor, Ctrl T texto, Ctrl S show. E se vocês quiserem adicionar qualquer um, é só colocar em New, colocar o nome do comando e está pronto. Outro atalho para vocês selecionarem a ferramenta, olha só, estou com o Hip Up selecionado. Eu vou digitar Root e dar Enter. Ele já seleciona direto o Root. Perfeito? Vocês não conseguem deletar trilhas, que são ligações diretamente pelo PCB, porque vocês precisam primeiro excluir elas no esquemático. Vou botar de volta os componentes da placa para a gente poder visualizar e vou demonstrar isso para vocês. Ok, olha só nossa placa aqui com tudo em cima. Parece poluído, mas na hora que vocês forem fabricar, como as trilhas vão ficar embaixo, a parte superior vai ficar bem limpa e vai ficar bem bonita. Vou tentar deletar uma trilha. Ó, eu não posso deletar essa trilha porque eu tenho que deletar ela pelo esquemático. Vou dar OK e vou dar Ctrl Z para não apagar minha trilha. Para não apagar a trilha que eu já desenhei com o bottom, porque quando eu deletar, ele vai apagar a trilha desenhada em bottom, mas vai deixar a ligação dela. Então, Ctrl Z, vou botar para visualizar a placa inteira, vou dar um save, já está salvo ali, e a nossa placa está pronta. Vamos ver se ela atende às restrições que o projetista nos pediu. Aqui no meu arquivo, ela vai me dizer o que precisa. Ó, restrição A. O circuito integrado 555 deverá ser em SMD, encapsulamento SOIC 8. Beleza. A placa não deverá ultrapassar o tamanho de 16 cm². Perfeito. Deve possuir um conector de 2 pinos para receber a alimentação e um conector de 2 pinos para a saída do sinal PWM. Perfeito. A placa poderá ser face única ou dupla face por opção do projetista. Nós optamos por fazer ela em face única porque não necessita de dupla face. Mas vocês podem desenvolver ela em dupla face, utilizando vias, utilizando os componentes para soldar na parte superior e inferior através das pads. Então, como ficar melhor para vocês? Olha aqui, ó. São necessários 4 pontos de fixação na placa para ser colocados em um futuro case. O raio dos furos é 0,2 cm. Então, o diâmetro deles é 0,4 cm, ou seja, 4 milímetros. A gente fez furos com 3 milímetros, então vamos lá na nossa placa e vamos trocar eles para 4 milímetros e ver se não vai atrapalhar o nosso circuito. Se atrapalhar, nós temos que modificar. Olha aqui, ó, já vou ter que modificar essa trilha. Botão direito, 4 milímetros. Essa aqui também. Botão direito, 4 milímetros. Esta aqui também. Então, vamos começar nessa aqui. Alt R, Ctrl R. Vou botar ela mais próxima aqui. Fazer essa volta. Tá pronto. Não gostei desse balão. Vou tirar ele fora. Olha aí, ó, bem melhor. Este aqui. Tá, vou mover o meu texto. Eu vou segurar o Alt para mover ele um pouquinho só pro lado. Perfeito. Vamos resolver essa última aqui. Vou tentar com o Move. Move. Opa. Vou puxar essa um pouquinho mais para dentro. Mas daí eu precisava... Não ficou legal. Vamos mudar isso. Alt R. Ctrl R.
Opa, ela fez uma quebrada bem pequena aqui que eu não quero. Aí, isso que eu preciso. Vamos subir ela aqui. Perfeito. Perfeito. Todas as ligações prontas novamente. Cumprimos a restrição. Então, cumprimos a restrição F. Não possui limite de vias para a produção do projeto. Não utilizamos vias. Então, cumprimos a restrição G. Não é necessária a produção da máscara de componente como seus nomes e valores. Isso na hora que a gente produzir a placa, a gente não precisa fazer a máscara de componentes nem colocar seus valores. Perfeito, ainda bem que a gente colocou o nome no PCB na parte da máscara de solda, da parte bottom, que daí vai ficar nosso nome ali. Que daí vai cumprir a restrição I. Deverá aparecer o nome do aluno e o ano da produção na máscara de copy, bottom, ou top, por opção do projetista. Como a gente está usando face única, colocamos ali no bottom, ficou perfeito. Atingimos todas as restrições que o projetista nos pediu e nossa placa está pronta. Deixa eu abrir aqui ela de novo. Aqui está nossa placa, esteticamente bonita. Agora é só partir para a produção dela. Para vocês imprimirem este arquivo aqui no processo de transferência, vocês podem pegar e desselecionar o que vocês não querem que apareça na impressão. Por exemplo, eu não quero que apareça tplace, torigins, tnames, bnames, bvalores. Eu não quero que apareça o tdoc, o bdoc, nem o documento, nem a referência. Roles eu não quero, drills eu não quero. Aqui ó, tem as restrições do bottom, que é este aqui, não. Qual que são as restrições que estão abertas ali no meu nome? Vamos ver. Ah, ele está me dizendo que a minha letra não está em vetor, por isso que ela está diferente ali. Deixa eu ver. Deixa eu ver as propriedades do meu nome. Quando eu colocar ali em vetor, acredito que vai solucionar. Não solucionou. Não sei por que ela está dando esta restrição. Não é nenhuma destas. Deixa eu dar um OK. E vamos ver se eu botar para rodar e verificar algum erro, o que ele vai me dizer. Ah, sim, aqueles ali ele está identificando um erro, mas na verdade não é. Esses dois eu vou aprovar. Ele está me dizendo um erro de tamanho. Deixa eu ver se eu aumentar esse tamanho, como é que ele vai ficar. Não posso deixar muito grande não, senão vai passar da minha produção. Olha aí, ó, saiu o nosso erro. Perfeito, está aqui nossa placa. E assim o arquivo está pronto para fazer a impressão. Deixa eu ver se não faltou nada para a gente desmarcar. Não, Dimension tem que ficar na hora de cortar, senão eu vou passar trabalho. Olha aí, ó. O arquivo assim a gente já consegue fazer a impressão dele. Certo, pessoal? Se vocês quiserem, vocês podem colocar a máscara de GND na placa. Fica a critério de vocês. O projetista não pediu, eu não vou colocar. Desculpe, o cliente não pediu para mim, que sou o projetista. Eu não vou colocar por minha escolha. Perfeito, agora é só imprimir ela numa folha própria para transferência e vocês vão conseguir produzir a sua primeira placa. Salvei aqui para garantir. Então é isso, agradeço a atenção. Ficou um pouco extenso o vídeo, comentei muitas das ferramentas, porém faltam ainda bastante ferramentas, mas acredito que com essas que eu passei para vocês, vocês vão conseguir fazer o trabalho
e produzir a sua primeira placa no CAD Soft Eagle e depois reproduzir ela fisicamente, tá certo, pessoal? Então, até o próximo, um abraço a todos.